Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao estudo do nosso capítulo 5 e o tema é os povos da América. Então, nós vamos passar pelos maias, pelos incas, pelos astecas. Inicialmente, quando nós analisamos os povos da América, né, nós vamos perceber que o período que começa na pré-história, que ele vai de 1492, né, quando Colombo chega então à América, né, e aí a gente vai ter início a descobrir os mistérios que envolviam essas terras e esse período pré-colombiano. Então, muitos povos que viviam na América, na era pré-colombiana, diversos desses povos, eles formaram múltiplas civilizações, né? Com muitos dados ainda que não foram totalmente decifrados, mas muita coisa os arqueólogos, os pesquisadores, os historiadores já conseguiram decifrar. Então, algumas dessas civilizações já tinham desaparecido antes da chegada de Colombo aqui, em 1492, né, na América. E ela só é possível mesmo ter conhecimento através das pesquisas arqueológicas, né? Então, algumas civilizações pré-colombianas, por exemplo, como os maias, né, eles tinham seus próprios registros já, suas próprias anotações, né? E como esses povos eles tinham valores religiosos próprios, né? Quando esse europeu chega aqui e que percebe que esses escritos não eram cristãos, eles não dão valor. Então, muitos deles foram destruídos. Então, muito da história mesmo pré-colombiana, ela se perde, né? Por conta desses atos. Acredita-se que nômades asiáticos tenham entrado na América através do Estreito de Bering. Então, ao longo do tempo, foram se espalhando pela América do Norte, pela América Central e América do Sul. Então, uma das primeiras culturas identificadas foi a cultura Clovis, que os arqueólogos encontraram perto da cidade de Clovis, no Novo México, né? Então, pesquisas feitas mostram que essas sociedades apontam, né, as pesquisas, né, esses exames de DNA, que viviam já naquela região há 11 mil anos atrás. Então, acreditam-se que sejam os mais antigos habitantes que a América tenha tido. Agora, as civilizações indígenas na América, nós destacamos os Olmecas, né? Foi o primeiro grupo cultural do México antigo. Viveram nas regiões de Veracruz, Tabasco, numa região próxima do Golfo do México. E eles formavam uma sociedade que era organizada, né? Que havia uma hierarquia religiosa, ou seja, havia um governo. Então, apesar de não se ter grandes pedras por perto, os olmecas construíram edificações assim muito imponentes, né, usando pedras. Então, muitas dessas construções continuam sendo ainda como sendo um mistério, né, como que se construiu aqueles edifícios, aquelas obras daquele tamanho, com aquela importância arquitetônica, né? A gente vai ter também os maias, cuja origem é de cerca de 1200 a.C. Então, a península de Yucatán, né, localizada no sudeste do México, né, foi berço da civilização maia por mais de 1000 anos. Aqui eu vou falar que eles se desenvolveram em 3 períodos, o pré-clássico, o clássico e o pós-clássico. Então, cada um em lugares diferentes aqui na América Central e também no México, né? Então, tem o período clássico, que foi um período considerado onde eles tiveram muito progresso,
é também considerado uma das civilizações mais adiantadas do México pré-colombiano, né? Havia a presença de artistas, intelectuais, já havia um sistema matemático, onde eles realizavam cálculos astronômicos. A presença, né, eram religiosos, né, eram governados pelos sacerdotes, já haviam a presença de comércio e produtos como sal eram muito já valorizados naquela época, né? Então, a cultura maia, em torno de 1400 depois de Cristo, né, praticamente desaparecida, deixa centros cerimoniais e deixa cidades antigas. Depois dos maias vêm os astecas, mas tem muito mais coisa dos maias para serem pesquisados. Então eu gostaria de deixar como atividade devolutiva número 1 para vocês uma pesquisa sobre a formação da sociedade maia e gostaria que vocês fizessem uma abordagem sobre a economia, sobre os ritos religiosos que os maias praticavam, ok? Como atividade interessante aqui, ó, representação gráfica de uma pirâmide construída pelos maias. Como atividade para casa, eu vou deixar para vocês os exercícios diversos número 9, do número 1 até o número 9, está lá na página 23, fica como atividade de reforço, isso aí. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre os astecas. Então, a gente já sabe que tem os mixtecas, os zapotecas, e aí a gente entra mais detalhadamente nesses outros povos, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.